Você já esteve numa noite tão escura que pareceu que o próprio céu havia se fechado? Uma noite onde nem o vento sopra, nem as estrelas brilham, e o silêncio não é apenas ausência de som, mas um vazio que grita dentro da alma. Não aquela quietude confortante que acalma, mas um silêncio pesado, opressor, uma ausência que queima, uma cruz que pesa e parece esquecida no canto empoeirado do coração. Essa é a ferida silenciosa da alma, aquela dor que não se revela em palavras fáceis, nem em orações prontas. É o lugar onde o desespero sussurra, onde a esperança parece um grão de areia perdido na vastidão do deserto. É quando o fogo que já consumiu teu coração parece apagado e a chama da fé se esconde por trás das sombras da dúvida e do cansaço. David Brainerd conheceu essa noite. Ele que dedicou sua vida aos povos indígenas, que orava com lágrimas que pesavam como chuva de inverno, enfrentou um deserto interno que poucos ousam contar. No auge de sua paixão missionária, quando sua alma buscava ardentemente o fogo de Deus, veio a escuridão. O céu pareceu fechar-se e ele foi deixado a caminhar em meio às trevas. Quantas vezes nos deparamos com essa mesma realidade? Na caminhada da fé, a noite escura não é exclusividade de santos distantes ou heróis intocáveis. Ela é o lugar onde Deus muitas vezes nos permite estar, não para nos abandonar, mas para nos moldar, purificar, fortalecer e revelar quem realmente somos quando tudo que resta é confiar. A ausência aparente de Deus é um eco que fere, que queima, que corrói silenciosamente. Não há fogo visível, nem o calor das bênçãos esperadas, nem o som claro da voz divina. O altar da alma parece deserto, e a cruz, símbolo do maior amor e esperança, torna-se uma sombra pesada de obrigação, quase esquecida, quase renegada. Mas é justamente nesse lugar sombrio, nessa noite sem estrelas, que a verdadeira fé nasce. Não a fé dos momentos fáceis, não a fé das multidões e dos aplausos, mas a fé das lágrimas, do grito preso, da alma, que luta contra o vazio, e ainda assim se entrega. A história de David Brainerd não é apenas um relato de vitórias e milagres. É a jornada profunda e dolorosa de um homem que caminhou entre o fogo e o gelo, entre a paixão e o silêncio, entre a luz e a sombra. Ele nos mostra que o céu pode parecer fechado, sim, mas que mesmo no mais denso breu, há um fio invisível que nos prende ao amor de Deus. Hoje, enquanto muitas almas sentem o peso da ausência, o frio da fé que se esconde, o Diário Missionário vem lhe lembrar que essas noites escuras são parte da jornada, que elas não são castigo, nem abandono, mas um chamado para um encontro mais verdadeiro, mais intenso, mais real com o Deus que nunca deixa de nos amar, mesmo quando seu rosto está oculto. Prepare seu coração para caminhar comigo pela história das noites escuras de David Brainerd. Vamos abrir seus escritos, escutar seus clamores, sentir sua dor e encontrar nas suas palavras a luz que não se apaga, mesmo quando o céu parece fechado, porque no silêncio do deserto, na ausência do fogo, na cruz esquecida, está escondido o segredo da fé que vence, da alma que persiste e do amor que nunca falha. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Assim é a voz que ecoa nos vales da alma desolada, nos desertos espirituais onde o coração luta para ouvir, para crer, para persistir. É a voz do Senhor que fala sem falar, que ressoa no invisível e que se revela na ausência aparente. Porque o Deus que criou os céus e a terra não nos abandona, mesmo quando a noite parece eterna e o céu fechado como um livro selado. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Essa frase não é apenas um poema, mas a chave que abre a porta para entender o mistério do sofrimento e da espera. No trono, Deus reina em majestade e poder, sua voz é firme e soberana. Mas na cruz, o Filho experimenta o abandono, o peso do silêncio divino, o grito mudo da alma que se entrega por amor. Essa dicotomia é a mesma.
que o missionário David Brainerd viveu em sua carne e espírito. Em seu fervor, ouvia o chamado de Deus como uma voz clara e ardente. Em suas noites escuras, sentia a cruz pesada, o silêncio que pesa, o fogo que parecia apagar-se. E ainda assim, mesmo na ausência de calor e som, ele persistiu. Hoje, a igreja e o indivíduo enfrentam essa mesma condição. A fé é testada não quando o fogo arde alto, mas quando o vento do deserto sopra frio, quando as orações parecem não alcançar o céu, quando o louvor é abafado pelo cansaço, quando o altar está vazio e a alma sedenta. Muitos vivem o peso do silêncio divino. O céu parece fechado e o fogo que alimentava o chamado missionário, o ministério, a vida cristã, parece apagado. A cruz, símbolo maior da vitória e esperança, torna-se um peso, um fardo esquecido entre as obrigações. O amor e a paixão pelo Senhor são trocados pelo conformismo e pelo desânimo. Mas é exatamente aí que o versículo se torna vida. A voz do trono não silencia, ela fala. Além do silêncio aparente. A cruz não cala, ela grita um amor infinito, uma graça que não falha, uma promessa que não se quebra. A condição espiritual atual, portanto, pode ser vista como um convite ao encontro profundo e silencioso com o Deus que reina e ao mesmo tempo sofreu o abandono. O mistério do silêncio divino é a ponte para a maior intimidade, a maior dependência, a maior transformação. No silêncio da alma, Deus fala em segredos que o barulho do mundo não pode ouvir. No vazio aparente do fogo, o Espírito semeia o fogo verdadeiro que queima a alma e não consome. Na cruz esquecida, o amor se revela em sua forma mais pura. Um amor que não depende do sentir, mas da fé que persiste. O missionário Brainerd entendeu que a noite escura não era abandono, mas lapidação. Que o silêncio não era vazio, mas preparação. Que a cruz não era apenas sofrimento, mas vida que brota da morte. E é nessa verdade que o diário missionário convida você a mergulhar. Não importa o quão fechada esteja a porta do céu, a voz do trono jamais deixa de chamar. Não importa o quão pesado seja o silêncio da cruz, ele ainda grita o amor que salva. Que possamos hoje abrir o coração para ouvir essa voz, mesmo quando ela fala na linguagem do silêncio. Que possamos encontrar na cruz, mesmo quando esquecida, o motivo de nossa fé, esperança e perseverança. Pois do trono veio a voz. Da cruz, o silêncio que ainda grita. E nessa voz e nesse silêncio está a chave para a vitória sobre toda a noite escura da alma. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nos púlpitos, mas não nas atitudes. A cruz está nas palavras, mas não nas vidas. Quantas vezes olhamos para o altar e vemos imagens, símbolos, ritos, mas onde está a cruz que transforma? Onde está a entrega que dói, a renúncia que custa, o amor que sofre? A cruz virou ornamento, virou cenário, virou tema de pregações, mas não é a raiz do que pulsa dentro de nós. E sem essa raiz, a igreja e a alma murcham, secam, perdem o fogo e caem na rotina do vazio espiritual. Estamos distraídos, estamos acomodados, estamos anestesiados pela multidão de distrações que invadem nossos dias, pela busca incessante de conforto, aprovação e sucesso. Estamos pregando sobre amor, mas cultivando orgulho. Estamos falando de perdão, mas guardando mágoas. Estamos celebrando graça, mas vivendo em juízo. David Brainerd escreveu em seu diário com a alma rasgada, clamando contra a frieza espiritual que ele via ao seu redor e dentro de si mesmo. Ele sabia que o maior inimigo da fé não era o mundo lá fora, mas o desânimo, a dúvida e o pecado escondido dentro do coração. O fogo de Deus em mim está morrendo, confessava com dor, e sinto o peso da minha fraqueza, a sombra que me separa do céu. O missionário que andava entre os índios, levando o evangelho com fervor e lágrimas, nos deixa um grito profético para hoje. Não se enganem, a cruz não é decoração, não é tema para aplausos. Ela é o chão onde morremos para nós mesmos
e ressuscitamos para Deus. A cruz está nos bancos da igreja, mas não está nos joelhos. A cruz está na Bíblia aberta, mas não na obediência. A cruz está na celebração, mas não na conversão. Quantos têm o nome cristão, mas vivem longe do verdadeiro discipulado? Quantos conhecem a história do sacrifício, mas não se sacrificam? Quantos cantam "Eu sou de Cristo", mas vivem para si mesmos? A cruz exige entrega total, não um pedacinho, não uma parte confortável. Entrega que dói, que sangra, que transforma. E o pior, muitas vezes, até mesmo na busca por Deus, há máscaras. Pecados disfarçados de religiosidade, distrações disfarçadas de espiritualidade, formas vazias que ocultam corações endurecidos. A igreja pode estar cheia, mas onde está o quebrantamento? O arrependimento verdadeiro? A busca sincera e ardente? David Brainerd sabia o que era essa luta interna. "Sinto a guerra no meu coração", ele escreveu. Uma batalha que não é contra carne ou sangue, mas contra a incredulidade, o desespero e o egoísmo que se infiltram como veneno. Ele não se contentava com religiosidade, buscava fogo, busca viva do Espírito que queimasse toda sombra, toda dúvida, toda mentira. A cruz está nos sermões, mas não no caráter. A cruz está nas palavras, mas não na prática. A cruz está no púlpito, mas não na humildade. Quantos líderes hoje pregam para multidões, mas não vivem a dor do serviço? Quantos têm voz para conduzir, mas não se curvam em oração? Quantos têm fé para inspirar, mas não suportam o peso da solidão e da luta? O ministério é fogo, é cruz, é renúncia. Não um palco para exibir sucesso, mas um altar para entregar tudo. Que tristeza me invade ao ver que a carne ainda domina onde deveria reinar o espírito, escreveu Brainerd. Que lamento ouvir que tantos se contentam com migalhas quando há um banquete celestial. Que dor saber que tantos seguem a rotina, enquanto o deserto chama por lágrimas e o céu por um clamor vivo. A cruz está na Bíblia, mas não na alma. A cruz está nas orações, mas não no clamor. A cruz está na fé, mas não na perseverança. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. Mas e quando a noite escura cai? Quando o céu parece fechado e o silêncio é mais forte que o louvor? É aí que a cruz verdadeiramente se revela. No silêncio, na dor, na solidão. É aí que a alma que vive da carne desfalece e a alma que vive do espírito clama e resiste. David Brainerd enfrentou noites em que a esperança parecia morte. Ele sentiu o fogo se apagar, a voz de Deus se calar. Ele chorou, lutou, buscou, mas não desistiu. Ele nos desafia a não permitir que a cruz seja apenas um símbolo, mas que seja o nosso estilo de vida, a marca da nossa caminhada, o centro do nosso ser. A cruz está nos olhos que choram, mas não na lágrima que lava. A cruz está no sofrimento, mas não na entrega. A cruz está no sacrifício, mas não no amor. Quantos sacrificam, mas não amam? Quantos se privam, mas não se entregam? Quantos passam por dores, mas não passam por transformação? O sacrifício sem amor é vazio. A cruz sem amor é apenas um pedaço de madeira. Deus não quer apenas um povo que sofra, mas um povo que se renda, clamava Brainerd. Não queremos ser meros mártires da dor, mas testemunhas vivas do poder do amor que tudo vence, tudo suporta, tudo espera. Você já esteve numa noite tão escura que pareceu que o próprio céu havia se fechado? Uma noite onde nem o vento sopra, nem as estrelas brilham, e o silêncio não é apenas ausência de som, mas um vazio que grita dentro da alma. Não aquela quietude confortante que acalma, mas um silêncio pesado, opressor, uma ausência que queima, uma cruz que pesa e parece esquecida no canto empoeirado do coração. Essa é a ferida silenciosa da alma, aquela dor que não se revela em palavras fáceis, nem em orações prontas. É o lugar onde o desespero sussurra, onde a esperança parece um grão de areia perdido na vastidão do deserto. É quando o fogo que já consumiu teu coração parece apagado e a chama da fé se esconde por trás das sombras da dúvida
e do cansaço. David Brainerd conheceu essa noite. Ele que dedicou sua vida aos povos indígenas, que orava com lágrimas que pesavam como chuva de inverno, enfrentou um deserto interno que poucos ousam contar. No auge de sua paixão missionária, quando sua alma buscava ardentemente o fogo de Deus, veio a escuridão. O céu pareceu fechar-se e ele foi deixado a caminhar em meio às trevas. Quantas vezes nos deparamos com essa mesma realidade? Na caminhada da fé, a noite escura não é exclusividade de santos distantes ou heróis intocáveis. Ela é o lugar onde Deus muitas vezes nos permite estar, não para nos abandonar, mas para nos moldar, purificar, fortalecer e revelar quem realmente somos, quando tudo que resta é confiar. A ausência aparente de Deus é um eco que fere, que queima, que corrói silenciosamente. Não há fogo visível, nem o calor das bênçãos esperadas, nem o som claro da voz divina. O altar da alma parece deserto, e a cruz, símbolo do maior amor e esperança, torna-se uma sombra pesada de obrigação, quase esquecida, quase renegada. Mas é justamente nesse lugar sombrio, nessa noite sem estrelas, que a verdadeira fé nasce. Não a fé dos momentos fáceis, não a fé das multidões e dos aplausos, mas a fé das lágrimas, do grito preso, da alma, que luta contra o vazio e ainda assim se entrega. A história de David Brainerd não é apenas um relato de vitórias e milagres. É a jornada profunda e dolorosa de um homem que caminhou entre o fogo e o gelo, entre a paixão e o silêncio, entre a luz e a sombra. Ele nos mostra que o céu pode parecer fechado, sim, mas que mesmo no mais denso breu, há um fio invisível que nos prende ao amor de Deus. Hoje, enquanto muitas almas sentem o peso da ausência, o frio da fé que se esconde, o Diário Missionário vem lhe lembrar que essas noites escuras são parte da jornada, que elas não são castigo, nem abandono, mas um chamado para um encontro mais verdadeiro, mais intenso, mais real com o Deus que nunca deixa de nos amar, mesmo quando seu rosto está oculto. Prepare seu coração para caminhar comigo pela história das noites escuras de David Brainerd. Vamos abrir seus escritos, escutar seus clamores, sentir sua dor e encontrar nas suas palavras a luz que não se apaga, mesmo quando o céu parece fechado, porque no silêncio do deserto, na ausência do fogo, na cruz esquecida, está escondido o segredo da fé que vence, da alma que persiste e do amor que nunca falha. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Assim é a voz que ecoa nos vales da alma desolada, nos desertos espirituais onde o coração luta para ouvir, para crer, para persistir. É a voz do Senhor que fala sem falar, que ressoa no invisível e que se revela na ausência aparente. Porque o Deus que criou os céus e a terra não nos abandona, mesmo quando a noite parece eterna e o céu fechado como um livro selado. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Essa frase não é apenas um poema, mas a chave que abre a porta para entender o mistério do sofrimento e da espera. No trono, Deus reina em majestade e poder, sua voz é firme e soberana. Mas na cruz, o Filho experimenta o abandono, o peso do silêncio divino, o grito mudo da alma que se entrega por amor. Essa dicotomia é a mesma que o missionário David Brainerd viveu em sua carne e espírito. Em seu fervor, ouvia o chamado de Deus como uma voz clara e ardente. Em suas noites escuras, sentia a cruz pesada, o silêncio que pesa, o fogo que parecia apagar-se. E ainda assim, mesmo na ausência de calor e som, ele persistiu. Hoje, a igreja e o indivíduo enfrentam essa mesma condição. A fé é testada não quando o fogo arde alto, mas quando o vento do deserto sopra frio, quando as orações parecem não alcançar o céu, quando o louvor é abafado pelo cansaço, quando o altar está vazio e a alma sedenta. Muitos vivem o peso do silêncio divino. O céu parece fechado e o fogo que alimentava o chamado missionário, o ministério, a vida cristã, parece apagado.
A cruz, símbolo maior da vitória e esperança, torna-se um peso, um fardo esquecido entre as obrigações. O amor e a paixão pelo Senhor são trocados pelo conformismo e pelo desânimo. Mas é exatamente aí que o versículo se torna vida. A voz do trono não silencia, ela fala, além do silêncio aparente. A cruz não cala, ela grita um amor infinito, uma graça que não falha, uma promessa que não se quebra. A condição espiritual atual, portanto, pode ser vista como um convite ao encontro profundo e silencioso com o Deus que reina e ao mesmo tempo sofreu o abandono. O mistério do silêncio divino é a ponte para a maior intimidade, a maior dependência, a maior transformação. No silêncio da alma, Deus fala em segredos que o barulho do mundo não pode ouvir. No vazio aparente do fogo, o Espírito semeia o fogo verdadeiro que queima a alma e não consome. Na cruz esquecida, o amor se revela em sua forma mais pura. Um amor que não depende do sentir, mas da fé que persiste. O missionário Brainerd entendeu que a noite escura não era abandono, mas lapidação. Que o silêncio não era vazio, mas preparação. Que a cruz não era apenas sofrimento, mas vida que brota da morte. Você já esteve numa noite tão escura que pareceu que o próprio céu havia se fechado? Uma noite onde nem o vento sopra, nem as estrelas brilham, e o silêncio não é apenas ausência de som, mas um vazio que grita dentro da alma. Não aquela quietude confortante que acalma, mas um silêncio pesado, opressor, uma ausência que queima, uma cruz que pesa e parece esquecida no canto empoeirado do coração. Essa é a ferida silenciosa da alma, aquela dor que não se revela em palavras fáceis, nem em orações prontas. É o lugar onde o desespero sussurra, onde a esperança parece um grão de areia perdido na vastidão do deserto. É quando o fogo que já consumiu teu coração parece apagado e a chama da fé se esconde por trás das sombras da dúvida e do cansaço. David Brainerd conheceu essa noite. Ele que dedicou sua vida aos povos indígenas, que orava com lágrimas que pesavam como chuva de inverno, enfrentou um deserto interno que poucos ousam contar. No auge de sua paixão missionária, quando sua alma buscava ardentemente o fogo de Deus, veio a escuridão. O céu pareceu fechar-se e ele foi deixado a caminhar em meio às trevas. Quantas vezes nos deparamos com essa mesma realidade? Na caminhada da fé, a noite escura não é exclusividade de santos distantes ou heróis intocáveis. Ela é o lugar onde Deus muitas vezes nos permite estar, não para nos abandonar, mas para nos moldar, purificar, fortalecer e revelar quem realmente somos quando tudo que resta é confiar. A ausência aparente de Deus é um eco que fere, que queima, que corrói silenciosamente. Não há fogo visível, nem o calor das bênçãos esperadas, nem o som claro da voz divina. O altar da alma parece deserto, e a cruz, símbolo do maior amor e esperança, torna-se uma sombra pesada de obrigação, quase esquecida, quase renegada. Mas é justamente nesse lugar sombrio, nessa noite sem estrelas, que a verdadeira fé nasce. Não a fé dos momentos fáceis, não a fé das multidões e dos aplausos, mas a fé das lágrimas, do grito preso, da alma, que luta contra o vazio, e ainda assim se entrega. A história de David Brainerd não é apenas um relato de vitórias e milagres. É a jornada profunda e dolorosa de um homem que caminhou entre o fogo e o gelo, entre a paixão e o silêncio, entre a luz e a sombra. Ele nos mostra que o céu pode parecer fechado, sim, mas que mesmo no mais denso breu, há um fio invisível que nos prende ao amor de Deus. Hoje, enquanto muitas almas sentem o peso da ausência, o frio da fé que se esconde, o Diário Missionário vem lhe lembrar que essas noites escuras são parte da jornada, que elas não são castigo, nem abandono, mas um chamado para um encontro mais verdadeiro, mais intenso, mais real com o Deus que nunca deixa de nos amar, mesmo quando seu rosto está oculto. Prepare seu coração para caminhar comigo pela história das noites escuras de David Brainerd. Vamos abrir seus escritos
escutar seus clamores, sentir sua dor e encontrar nas suas palavras a luz que não se apaga, mesmo quando o céu parece fechado, porque no silêncio do deserto, na ausência do fogo, na cruz esquecida, está escondido o segredo da fé que vence, da alma que persiste e do amor que nunca falha. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Assim é a voz que ecoa nos vales da alma desolada, nos desertos espirituais onde o coração luta para ouvir, para crer, para persistir. É a voz do Senhor que fala sem falar, que ressoa no invisível e que se revela na ausência aparente. Porque o Deus que criou os céus e a terra não nos abandona, mesmo quando a noite parece eterna e o céu fechado como um livro selado. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Essa frase não é apenas um poema, mas a chave que abre a porta para entender o mistério do sofrimento e da espera. No trono, Deus reina em majestade e poder, sua voz é firme e soberana. Mas na cruz, o Filho experimenta o abandono, o peso do silêncio divino, o grito mudo da alma que se entrega por amor. Essa dicotomia é a mesma que o missionário David Brainerd viveu em sua carne e espírito. Em seu fervor, ouvia o chamado de Deus como uma voz clara e ardente. Em suas noites escuras, sentia a cruz pesada, o silêncio que pesa, o fogo que parecia apagar-se. E ainda assim, mesmo na ausência de calor e som, ele persistiu. Hoje, a igreja e o indivíduo enfrentam essa mesma condição. A fé é testada não quando o fogo arde alto, mas quando o vento do deserto sopra frio, quando as orações parecem não alcançar o céu, quando o louvor é abafado pelo cansaço, quando o altar está vazio e a alma sedenta. Muitos vivem o peso do silêncio divino. O céu parece fechado e o fogo que alimentava o chamado missionário, o ministério, a vida cristã, parece apagado. A cruz, símbolo maior da vitória e esperança, torna-se um peso, um fardo esquecido entre as obrigações. O amor e a paixão pelo Senhor são trocados pelo conformismo e pelo desânimo. Mas é exatamente aí que o versículo se torna vida. A voz do trono não silencia, ela fala, além do silêncio aparente. A cruz não cala, ela grita um amor infinito, uma graça que não falha, uma promessa que não se quebra. A condição espiritual atual, portanto, pode ser vista como um convite ao encontro profundo e silencioso com o Deus que reina e ao mesmo tempo sofreu o abandono. O mistério do silêncio divino é a ponte para a maior intimidade, a maior dependência, a maior transformação. No silêncio da alma, Deus fala em segredos que o barulho do mundo não pode ouvir. No vazio aparente do fogo, o Espírito semeia o fogo verdadeiro que queima a alma e não consome. Na cruz esquecida, o amor se revela em sua forma mais pura. Um amor que não depende do sentir, mas da fé que persiste. O missionário Brainerd entendeu que a noite escura não era abandono, mas lapidação. Que o silêncio não era vazio, mas preparação. Que a cruz não era apenas sofrimento, mas vida que brota da morte. Você já esteve numa noite tão escura que pareceu que o próprio céu havia se fechado? Uma noite onde nem o vento sopra, nem as estrelas brilham, e o silêncio não é apenas ausência de som, mas um vazio que grita dentro da alma. Não aquela quietude confortante que acalma, mas um silêncio pesado, opressor, uma ausência que queima, uma cruz que pesa e parece esquecida no canto empoeirado do coração. Essa é a ferida silenciosa da alma, aquela dor que não se revela em palavras fáceis, nem em orações prontas. É o lugar onde o desespero sussurra, onde a esperança parece um grão de areia perdido na vastidão do deserto. É quando o fogo que já consumiu teu coração parece apagado e a chama da fé se esconde por trás das sombras da dúvida e do cansaço. David Brainerd conheceu essa noite. Ele que dedicou sua vida aos povos indígenas, que orava com lágrimas que pesavam como chuva de inverno, enfrentou um deserto interno que poucos ousam contar.
No auge de sua paixão missionária, quando sua alma buscava ardentemente o fogo de Deus, veio a escuridão. O céu pareceu fechar-se e ele foi deixado a caminhar em meio às trevas. Quantas vezes nos deparamos com essa mesma realidade? Na caminhada da fé, a noite escura não é exclusividade de santos distantes ou heróis intocáveis. Ela é o lugar onde Deus muitas vezes nos permite estar, não para nos abandonar, mas para nos moldar, purificar, fortalecer e revelar quem realmente somos, quando tudo que resta é confiar. A ausência aparente de Deus é um eco que fere, que queima, que corrói silenciosamente. Não há fogo visível, nem o calor das bênçãos esperadas, nem o som claro da voz divina. O altar da alma parece deserto, e a cruz, símbolo do maior amor e esperança, torna-se uma sombra pesada de obrigação, quase esquecida, quase renegada. Mas é justamente nesse lugar sombrio, nessa noite sem estrelas, que a verdadeira fé nasce. Não a fé dos momentos fáceis, não a fé das multidões e dos aplausos, mas a fé das lágrimas, do grito preso, da alma, que luta contra o vazio e ainda assim se entrega. A história de David Brainerd não é apenas um relato de vitórias e milagres. É a jornada profunda e dolorosa de um homem que caminhou entre o fogo e o gelo, entre a paixão e o silêncio, entre a luz e a sombra. Ele nos mostra que o céu pode parecer fechado, sim, mas que mesmo no mais denso breu, há um fio invisível que nos prende ao amor de Deus. Hoje, enquanto muitas almas sentem o peso da ausência, o frio da fé que se esconde, o Diário Missionário vem lhe lembrar que essas noites escuras são parte da jornada, que elas não são castigo, nem abandono, mas um chamado para um encontro mais verdadeiro, mais intenso, mais real com o Deus que nunca deixa de nos amar, mesmo quando seu rosto está oculto. Prepare seu coração para caminhar comigo pela história das noites escuras de David Brainerd. Vamos abrir seus escritos, escutar seus clamores, sentir sua dor e encontrar nas suas palavras a luz que não se apaga, mesmo quando o céu parece fechado, porque no silêncio do deserto, na ausência do fogo, na cruz esquecida, está escondido o segredo da fé que vence, da alma que persiste e do amor que nunca falha. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Assim é a voz que ecoa nos vales da alma desolada, nos desertos espirituais onde o coração luta para ouvir, para crer, para persistir. É a voz do Senhor que fala sem falar, que ressoa no invisível e que se revela na ausência aparente. Porque o Deus que criou os céus e a terra não nos abandona, mesmo quando a noite parece eterna e o céu fechado como um livro selado. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. Essa frase não é apenas um poema, mas a chave que abre a porta para entender o mistério do sofrimento e da espera. No trono, Deus reina em majestade e poder, sua voz é firme e soberana. Mas na cruz, o Filho experimenta o abandono, o peso do silêncio divino, o grito mudo da alma que se entrega por amor. Essa dicotomia é a mesma que o missionário David Brainerd viveu em sua carne e espírito. Em seu fervor, ouvia o chamado de Deus como uma voz clara e ardente. Em suas noites escuras, sentia a cruz pesada, o silêncio que pesa, o fogo que parecia apagar-se. E ainda assim, mesmo na ausência de calor e som, ele persistiu. Hoje, a igreja e o indivíduo enfrentam essa mesma condição. A fé é testada não quando o fogo arde alto, mas quando o vento do deserto sopra frio, quando as orações parecem não alcançar o céu, quando o louvor é abafado pelo cansaço, quando o altar está vazio e a alma sedenta. Muitos vivem o peso do silêncio divino. O céu parece fechado e o fogo que alimentava o chamado missionário, o ministério, a vida cristã, parece apagado. A cruz, símbolo maior da vitória e esperança, torna-se um peso, um fardo esquecido entre as obrigações. O amor e a paixão pelo Senhor são trocados pelo conformismo e pelo desânimo.
Mas é exatamente aí que o versículo se torna vida. A voz do trono não silencia, ela fala, além do silêncio aparente. A cruz não cala, ela grita um amor infinito, uma graça que não falha, uma promessa que não se quebra. A condição espiritual atual, portanto, pode ser vista como um convite ao encontro profundo e silencioso com o Deus que reina e ao mesmo tempo sofreu o abandono. O mistério do silêncio divino é a ponte para a maior intimidade, a maior dependência, a maior transformação. No silêncio da alma, Deus fala em segredos que o barulho do mundo não pode ouvir. No vazio aparente do fogo, o Espírito semeia o fogo verdadeiro que queima a alma e não consome. Na cruz esquecida, o amor se revela em sua forma mais pura. Um amor que não depende do sentir, mas da fé que persiste. O missionário Brainerd entendeu que a noite escura não era abandono, mas lapidação. Que o silêncio não era vazio, mas preparação. Que a cruz não era apenas sofrimento, mas vida que brota da morte.